Boa noite. Começo agradecendo o seu convite. Achei o máximo assim a nossa parceria. Acho que vai ser bem bacana mesmo, ainda mais assim se todo mundo participar, né? Pelo que eu vi, quando as pessoas participam, fica mais rico ainda, né? A gente consegue Fica, interagir, fica bem bacana. verdade. É um tema também muito interessante porque assim a gente está agora em casa com as crianças, né? Está com mais tempo para prestar atenção um pouco mais nisso tudo, né? Trabalhar essa autonomia. E aí é bacana a gente conversar para tirar as dúvidas, né? Para a gente poder dar umas dicas aí para quem precisar, não é? Verdade, verdade. E nós vamos contar aí com a participação de vocês. Eu sei que eu estava até falando para a Sabrina um pouco antes da gente começar, que demora um pouco para as perguntas irem aparecendo, comentários de vocês irem aparecendo, mas nós vamos tentar, assim que aparecer aqui para a gente, estar respondendo e estar interagindo com vocês. Até para atender, como a Sabrina falou, a necessidade, né, do pessoal que está assistindo aí a nossa live. Sabrina, vamos começar então falando um pouquinho do que é essa famosa autonomia, né? O que seria essa autonomia? Ex- Exatamente, exatamente. Eu estava conversando com você sobre esse assunto antes, né? Que foi até da onde surgiu essa vontade de colocar esse tema, né? Autonomia é se a gente for colocar lá, né, no dicionário, a gente vai ver que é a capacidade da pessoa fazer por ela mesma alguma coisa, não é? E só que assim, algumas pessoas acabam ficando um pouco assim perdidas entre o que é autonomia, como eu faço para despertar essa autonomia no meu filho, né? Eu tenho que deixar ele fazer tudo de uma hora para outra Ou será sozinho? que Ele vai estar brota, autônomo? né? É uma coisa que brota do nada. A autonomia Exatamente. De surge, repente, tem idade? nasce e ó, Exatamente. Tem surge idade a para isso autonomia. começar? Até tal hora não. Exatamente. Até tal hora eu deixo por minha conta, depois eu solto de vez. Como que é isso, né? E Piaget falava sobre isso muito, que tem 3 etapas dessa autonomia aí. A primeira é quando a criança é bem pequenininha, que ela vai aprendendo, porque assim, para ele, né, e no geral a autonomia tem a ver com isso, com as regras, o seguir regras, né? Você está se governando, se autogovernando e seguindo regras e sabendo fazer escolhas, certo? E isso acontece desde bebezinho, ao contrário do que muita gente pensa, né? Ah, meu filho é pequenininho, não é hora de trabalhar isso aí, ele ainda depende muito de mim. Não, desde bebezinho ele já vai trabalhando essa autonomia. Que ele sabe que ele vai chorar, a mamãe vai botar para mamar, né? Mas ele vai crescendo, ele vai vendo que não é toda hora que ele chora que vai colocar para mamar, que tem ali uma regra, um padrão. Aí ele já está construindo a autonomia e a gente não sabe, a gente acha que não, né? Que ainda está dependendo muito da gente, que não existe autonomia ali, mas já está existindo. Cresce mais um pouquinho, até a faixa etária dos 10, 12 anos, qual é a autonomia? É a questão da convivência em casa, né? Do respeitar as Pessoal, regras, vocês não estão saber o que é certo e o que é escutando? errado. Só um pouquinho, Sabrina tá me escutando, o pessoal tá falando que eu tô sem áudio. Tá escutando, né, Sabrina? Isso, eu tô lendo aqui Érica sem áudio, mas você realmente não estava falando Não. nada, era eu. Vocês estão me escutando Agora o bem? pessoal tá me escutando. Para mim não tá, Então tá para mim bom. não tá Ah, travando então tá não, bom. tá bem, Falei, eu pensei que tava sem áudio. Ou eu, ou... vai dando. Ó, sim, então Voltou. voltou o seu. É porque eu acho que Não você não tava estava falando, falando, não. não é? Agora Eu só acho que tô é balançando isso. a cabeça. Isso. É importante a gente ressaltar, né, que essa questão da autonomia vem aqui com as pessoas e até com o ambiente. Né? Não é algo que brote, né, Sabrina? Que a gente tava falando no início aqui. Escutando as duas. Alô? Isso. Picotou um pouquinho, picotou um pouquinho. Tá cortando? Volta a sua fala aí, por favor, Não consegui Érica. escutar? Travou? Eu não, mas eu acho que as pessoas sim, as pessoas estão colocando que tá tudo ok, que estão ouvindo a gente. Eu que não escutei o finalzinho da Então, sua que eu fala, estava que a falando gente dessa estava falando no questão, começo. que às vezes até em atendimento, né, os pais falam muito dessa questão da autonomia, esperando que é algo que brote na criança. E é importante a gente ressaltar aqui, dentro de Uhum. tudo isso que você estava falando, que essa autonomia, como ela é desenvolvida, né, dessa relação com ela mesma, com as pessoas e até com o ambiente. Né, envolve esses 3 Isso. contextos quando a gente pensa na questão da autonomia. Isso, e até com os diferentes ambientes, né, Érica? Que você está falando dos ambientes aí. E assim, ela constrói sim essa autonomia com a família, no ambiente de casa, com a escola, no ambiente da escola, com os outros familiares, em outros ambientes. Essa autonomia não é construída em um ambiente só dentro de casa ou só na escola. Não é responsabilidade de um meio só que ela vive.
né? Isso é construído ali em conjunto, né? E aí, qual é a importância da gente construir essa autonomia e da gente ficar atento a esse tema, muito atento, né? A criança que constrói essa autonomia desde cedo, que ela é estimulada para isso, ela vai saber viver em sociedade, em comunidade, de uma forma muito mais positiva, tranquila, integrativa, né? Porque ela vai saber respeitar as regras, ela vai saber como se colocar diante de uma regra que ela não concorde, por exemplo, Sim, não é? sim. A gente vê, eu recebo muitos casos de famílias que ficam com problemas, né, sem saber como conduzir quando a criança não tem respeito pelas regras nem em casa, nem na casa dos outros, na escola. Ah, como é que eu faço? Né? E já está com 12, já está com 11. Isso daí é um trabalho, que vai sendo construído, é um processo. Sendo feito, exatamente. Aqui, olha, tem alguns comentários. E assim, não é dizer que... Opa. Fala, você leu aí. Vamos ver, ó, se vai passar. Oportunizar também é fundamental, sim. Nós vamos falar também um pouquinho sobre isso, né? As grandes oportunidades que a gente deixa passar, e são oportunidades para enriquecer essa questão da autonomia no nosso dia a dia, esse olhar atento. Eu até coloquei aqui, gente, foi meu gato que derrubou todos os clipes no chão agora. E agora ele vai fazer a festa durante a live e vai ter clipes em todos os locais da minha casa. E você vai fazer depois. Deixa lá, ele vai se divertir agora. Então, até perdi aqui onde eu estava. A questão que a autonomia, por parte dos pais, envolve essa questão da atenção, como a Sabrina falou, e desse carinho, né, desse olhar atento. Então, é um processo que exige todo esse trabalho, né? E aí que até acho que deixa eu ver aqui que a Mônica colocou. Olha, posso estar errada, mas acredito muito que no que diz respeito ao desenvolvimento da autonomia, a família é uma questão de coragem da família que traz resultados maravilhosos. Sim, né? A longo prazo, esse processo é como a Sabrina falou. Hoje eu vejo, minha filha tem 15 anos, né? Lógico que eu não sou super mãe, tenho os meus defeitos, com certeza. Sou uma mãe em construção, todos nós. Mas hoje eu vejo, né? Hoje a minha filha, ela tem, assim, ela estuda sozinha, ela já consegue se organizar, ela me ajuda em casa, então ela estabelece toda essa questão de uma rotina e a questão da autonomia, mas foi um trabalho que foi como a Sabrina falou, que eu comecei lá bebezinha, lá quando ela, né, quando começou a interagir com o mundo, eu já comecei a estimular essa questão da autonomia. E eu vou te falar, Érica, não é um trabalho fácil, né? A gente está falando aqui como se fosse... Por isso que a gente tem hoje muitas famílias que falam, né, pra gente, é muito difícil e tal, eu tô com uma criança, eu tô com um filho de 12, 13, né, e, nossa, não consigo, não respeito as regras e tal. Desde pequenininho é difícil, é mais difícil você criar, né, uma criança desenvolvendo, oportunizando, né, a autonomia do que deixando fazer tudo. Muito mais fácil deixar fazer tudo, mas lá na frente fica muito mais difícil. É esse peso do fazer tudo agora. Então aí é uma questão de escolhas. É o fazer tudo agora ou não fazer nada também, né? Fazer por ele. Porque a gente também percebe isso, né? Quando a família ou super protege ou faz tudo pela criança, e a criança acaba ficando muito dependente disso. E isso, como a Sabrina falou, a gente vai ver o reflexo lá na frente e acaba, e muitas vezes, causando até um estresse na rotina familiar. Isso é uma questão de escolha, como a gente estava falando aqui, como a gente vai falar que a autonomia também tem a ver com escolhas, né? Mas a família, quando escolhe que quer criar um filho autônomo, né? Então, isso vai implicar em todas as decisões a partir dali, né? Porque às vezes eu me deparo com famílias, né, que trazem para mim assim, mas puxa, tadinho, só tem 2 aninhos, né? Não vou pedir para ele fazer isso, tadinho, deixa que eu faço para ele. Né? E não cabe esse tadinho, na verdade você está fazendo muito bem para ele, né? Se assim, a medida se a gente for colocar no site aí para procurar, tem várias tabelinhas assim de o que a criança pode fazer de 2 a 6 e tal, mas eu acho que o mais importante, é legal olhar, né, para você ter uma base, mas eu acho que o mais importante é você ter um olhar para com o seu filho para saber o que ele já pode ir estimulando cada vez mais, não é? Porque, por exemplo, uma criança de 2 anos, teoricamente, já consegue começar a tirar a roupa sozinha, né? Guardar um sapato no lugar, tirar a própria roupa e botar no cesto, não é? Mas aí tem criança talvez que não. Então a gente tem que ter esse olhar para ver o que seu filho consegue. Consegue de acordo com a faixa etária. Aos pouquinhos.
Isso uns aí, de comentários. acordo com a faixa etária e com o desenvolvimento do seu filho também, E né? desenvolvimento, isso cognitivo aqui. Não é fácil, pois dá trabalho dar autonomia. Muitas vezes é mais fácil fazer pela criança. E é o que a gente estava falando, o fazer pela criança hoje vai te dar trabalho amanhã. Né? Se você começa a construir essa questão da autonomia, no futuro, né, você vai ver, você vai ter o reflexo disso, né? E assim, eu não digo nem tão lá na frente, você já vai perceber assim, quando entra principalmente essa questão dos 10, 11 anos, entra a adolescência, né, Sabrina? A criança que já passou por todas as etapas, ela já apresenta todo esse trabalho. Aí tem uma outra questão aqui. Quando desenvolvi a autonomia nos meus filhos, percebi a estima melhorada e a harmonia em casa melhorou muito o ambiente em relação. A autonomia depende da capacidade... Isso é uma coisa que a gente vai falar, é um tópico bem importante isso que foi falado aí sobre a segurança, né? A autonomia está diretamente ligada à segurança, porque vai desenvolvendo ali habilidades socioemocionais da criança importantes, né? Quando ela participa, a gente está vendo isso agora aqui na quarentena, né? Que a gente está ficando em casa, não é? A gente não tem os profissionais que ajudam a gente, né? Uma faxineira, uma diarista, né? A gente não tem. Então tem que dar conta de tudo. E não dá para uma pessoa só dar conta de tudo, né? Porque em geral os pais estão trabalhando, né? E as crianças estão estudando, então não dá para ficar na mão de um. A rotina tem que dividir. E a gente vai percebendo, eu pelo menos estou percebendo aqui também na minha casa, que à medida em que eles vão participando da rotina, eles vão fazendo aquilo tudo ali, eles valorizam mais, eles se sentem parte daquilo dali, né? Aí na hora de sujar, na hora de bagunçar, já fica, né? Sou eu que vou limpar depois, então você já começa a valorizar e a criança já fica mais segura dentro daquele ambiente, porque ela sente que aquele ali é o espaço dela, ela faz parte daquilo. Faz parte desse ambiente, né? E, na verdade, ela não está ajudando, ela está colaborando com o ambiente que ela vive, né? Aí colocaram aqui uma coisa, achei bem interessante, a capacidade dos pais, né, de encontrar um ponto de equilíbrio entre a proteção e a liberdade deles. Bem interessante esse comentário também. Trabalhar a escuta empática. Muitos querem fazer e não acham espaço. Tem bastante comentário aqui. Bom... e assim, isso é importante porque até a escuta empática, né? Aquilo que a gente estava falando. Existem várias tabelinhas aí do que cada criança pode fazer, mas você precisa conhecer, escutar o seu filho para saber até onde ele pode ir, porque a gente sabe, né? Até onde o nosso filho pode ir, e aí dando aquelas tarefas ali, aumentando a dificuldade à medida que a gente vê que ele consegue, né? Então, essa eu acho que é a maior dificuldade, né? Essa questão que você falou, que a gente sabe, né? Até onde nossos filhos podem ir, exige esse olhar atento ao filho. Né? Eu estava falando desse período de quarentena. Então, é esse olhar atento, essa percepção que você tem que ter esse olhar, senão você fica em cima de críticas. Né, do tempo inteiro, baseando em críticas, você não consegue. Isso nós vamos falar bastante aqui, desse posicionamento, que às vezes no estresse do dia a dia, nas famílias, a gente não percebe, e isso é como se a gente estivesse cortando mesmo as asas, quando eles começam a criar essa autonomia, a gente vai cortando. Então tem que estar muito atento a esse posicionamento, a essa fala. E assim, para a gente não fugir muito agora, Sabrina, a gente entrou bem nessa questão do que seria essa autonomia, né? E a gente vai para um lado da importância de criando rotinas. E como seriam essas rotinas no dia a dia da família? Lógico que nós vamos falar, a nossa live da rotina é a próxima, uma live específica nessa questão da rotina, mas nós vamos falar um pouquinho sobre como trabalhar essa autonomia dentro da nossa rotina. Agora, durante a quarentena e pós-quarentena. Isso, exatamente. Isso é importante se ressaltar, porque assim, se a gente quer a autonomia da criança, a rotina não pode ser imposta, né? Mas é o que você falou, tem um limite grande aí. A gente não pode impor, mas a gente também não pode deixar eles fazerem o que eles quiserem. Eu vou fazer a hora que eu quero, É uma rotina construída, né? Onde eles vão fazer parte daquela rotina, vão opinar, né? Eu até falei isso também na última live, isso foi um assunto interessante, porque os pais também precisam flexibilizar essa rotina, né? Ver que a criança
tá participando, de repente alguma coisa mudou ali no meio do caminho, né? Você é responsável por alguma coisa na casa. Aí alguma coisa mudou ali, a criança não está indo bem naquilo e você viu que está se destacando em outra coisa. Vamos mudar, que tal você ficar responsável agora por fazer tal coisa, né? Ou então até escutar, mãe, não estou gostando mais de fazer isso aqui porque minha unha não sei o quê. Então tá, vamos trocar. O que você poderia fazer então? Quem estava fazendo outra coisa que você queira fazer agora para trocar com você? Então, assim, conversar, abrir esse diálogo, que é onde entra aquela coisa que você falou do respeito, da escuta empática, não é? A gente cria essa rotina juntos, né? E pode ir mudando também à medida em que as coisas vão acontecendo. Isso, né? a Mônica colocou e realmente é um aspecto importante. Construir essa questão, a questão dos combinados com as crianças. Eu digo que para tudo. A criança, ela tem que participar desse processo. E até essa construção da rotina, né? O pessoal falava muito nessa questão da quarentena, quando começou a quarentena, essa loucura da gente conseguir encaixar tudo. Foi como você falou, casa, trabalho, filhos, escola, material escolar, o que fazer. Então, assim, as crianças têm que participar, crianças e adolescentes, né? A gente diz assim, aqui, por exemplo, na minha casa, nós sentamos, e aí, quem vai fazer o quê? Você prefere limpar o quê? Detalhes, né? Quem vai limpar, como vai ser, quem vai descer com lixo, quem não vai descer, como é. Agora é o meu momento de estar trabalhando, então agora que nem agora, eu estou fazendo live, tá todo mundo quietinho, cada um no seu ambiente. Então, assim, mas todo mundo participou desse processo. E veja, não é um processo assim, eu vou fazer um acordo com a criança, eu vou conversar com a criança e tá tudo bem, vai ficar numa linear. Não, isso vai oscilar, né? Vão ter momentos que vocês vão ter que retomar. E isso faz parte de uma construção, que você vai ver essa criança que é trabalhada dessa forma, ela vai ser uma pessoa que vai ter um comportamento diferente no seu trabalho, envolve a parte emocional também, são crianças que têm mais resiliência, né? Sabrina, tá me vendo? Acho que travou aqui. Não, eu tô vendo, eu ia falar essa palavra agora, resiliência. Você ia falar o quê? Desculpa, cortou. Tá me escutando? Eu ia falar essa palavra agora, resiliência. A autonomia constrói, né? Acaba construindo indivíduos resilientes, né? Porque através da frustração, que é um ponto que eu ia colocar também, né? É que a gente tem esse meio termo, não tem que ser imposta a rotina, né? Porque senão a gente tira essa autonomia da criança de participar e de falar, né? Se você vai mandar a criança fazer tudo, né? Faça isso, faça aquilo, e as crianças vão ficar robozinhos que vão obedecer tudo que você faz, pronto, já não tem autonomia aí. Não tem autonomia, é verdade. Você tem que construir, e ao mesmo tempo em que você mostra para ela que as escolhas dela têm consequências, né? Então tá, você vai ser responsável por essa tarefa hoje, legal. Não fez, o que houve que você não fez? Aí vamos conversar, vai ter consequência isso, não é? Não é também assim, construímos a rotina, não tem uma consequência, aí lógico, tem consequência, qual vai ser a consequência? Isso daí você vai conversar ali na hora, né? Então agora você está vendo televisão, vai ter que parar de ver para fazer. E aí a criança vai se frustrar, lógico, né? E muitos pais, é aí que os pais às vezes, né, travam. Poxa, vou frustrar meu filho, tadinho, né? Aquele tadinho de novo. Tava ali vendo TV, poxa, deixa que eu faço e tal. Mas não, a frustração leva a criança a um indivíduo resiliente no futuro, né? Que você tá falando, um indivíduo que vai saber lidar com as situações frustrantes, situações ruins, né? Que a gente pode colocar assim, e vai tirar proveito, aprendizado daquilo. Verdade. Né? Então, acho que é a partir daí, desde pequenininhos, que a gente vai construindo isso daí. A Graziela colocou aqui, e aí casa com o que a gente está falando agora, né? Escutar as angústias das crianças para fazer seus devidos ajustes. Então, por exemplo, num momento desse de frustração, levar a criança para reflexão, como a Sabrina falou, né? O que você pode fazer num próximo momento? Não deu certo, o que nós combinamos? Então, como nós podemos então ensinar que a frustração faz parte, que ele pode tentar de novo, né? Então, vamos tentar novamente, de que forma nós vamos fazer? O que pode dar certo, o que deu errado? Então, levar a criança, como ela falou, essa escuta. E às vezes eles trazem informação que nos surpreendem. Às vezes como a gente senta para conversar com o filho e perguntar o que está acontecendo, ou, por exemplo, o porquê que certo combinado não deu certo, eles podem surpreender com respostas que a gente nem imaginava. E a gente fica no nosso julgamento, e isso é perigoso. Porque a todo instante nós estamos falando de coisas aqui, nós vamos falar várias vezes isso, para estar estimulando a autonomia e nos policiando. A gente tem que se policiar o tempo inteiro, para não estar... A gente está construindo, é como se a gente estivesse construindo uma casinha e a gente fosse lá com um martelinho e começasse a destruir. Então a gente tem que tomar cuidado. O tempo inteiro estar em alerta enquanto pais,
né, durante esse processo. Então, questões de, por exemplo, focar no erro, tomar cuidado com as broncas que não são construtivas. Isso não significa que você não vai chamar a atenção do seu filho, isso não significa que você não vai sinalizar que algo não está bacana, que não foi combinado, não foi acordado. Mas se forem broncas, tem que ser construtivas. E de que forma? Através desse diálogo, como a gente está falando aqui, né, de entender, compreender o que aconteceu, o que não deu certo. E a importância de motivar e valorizar essa criança quando tem um acerto também, né? E quando ela também está nessa tentativa. Nós falamos uma coisa, né, Sabrina, em questão ao erro, até coloquei aqui numa conversa pessoal que nós falamos, que na busca do acerto não há erro, né? Existe tentativa e aprendizado. Exatamente. E assim, você falou isso agora, olha que a conexão da gente está bem bacana. Eu estava lendo aqui uma coisa que a Graziella escreveu, ela falou, é interessante também compartilhar as nossas próprias experiências e limitações, né? E isso é muito bacana, porque o adulto não tem que ficar dentro do ambiente como aquele que, né, não erra, está ali o tempo todo fazendo tudo certo, e a criança é que erra, leva bronca, aquela coisa toda. É o que você falou, é conversar e mostrar, né, que você, através do erro, aqui em casa teve até uma experiência que foi engraçada sobre isso, né, que aqui quem faz as compras sempre sou eu, quem vai ao mercado sou eu. Mas aí, por conta da pandemia agora, meu marido sai de vez em quando, né, porque ele precisa sair por conta do trabalho, então ele está fazendo as compras. E aí, a gente achava engraçado antes que sempre que ele ia, ele trazia um montão de coisas erradas, né, quando ele precisava ir no meu lugar, né? E aí minha filha fez um comentário esses dias, falou assim, olha, meu pai agora está indo no mercado direitinho, igual você, não esquece nada, traz tudo certinho e tal. Aí eu falei para ela, isso daí é o quê? É experiência, né? Você vai uma vez, né, trouxe errado, na segunda ele já ficou mais atento, agora já está. Então essa é uma questão de prática, isso acontece com todo mundo. Então é legal eles verem que nós também somos assim, né? Na cozinha, fez uma coisa errada, deu errado hoje, o que eu posso fazer para... né, desandou o prato, vou colocar o que aqui? Vamos inventar uma coisa, a gente erra também, né? Tem que colocar para eles esse nosso lado, né? Porque eles precisam se ver na gente, né? E a partir do dia a dia que isso vai acontecendo. Achei bacana esse comentário também. E é o legal, enquanto pais, não ficar nessa preocupação se está acertando ou se está errando. E sim que também é um processo enquanto pais. Essa tentativa diária e essa construção diária faz parte do processo. Então, muita leveza nesse processo, né? Então, por exemplo, o pessoal assiste essa live e fala assim, é o seguinte, agora nós vamos ter autonomia, vou traçar aqui um plano de ação, vamos começar, e eu tenho que ser o pai e a mãe super perfeita. Não, então vamos trazer leveza, né? Se você só tem esse olhar para com a criança, você já está aí, eu sempre falo, 70%, 80% do caminho andar, vai fluir. Você já tem um olhar diferente em relação à questão da autonomia. Você vai perceber na hora que você estiver fazendo pela criança, que a gente vai falar sobre isso, né, Sabrina? Que aquele momento, e acho que a Camila também falou isso, aquele momento que você pode explorar essa autonomia, você fala assim, puxa, eu perdi a oportunidade, era um momento que ela podia ter feito, ela podia ter... E eu fui e acabei fazendo por ela. Num segundo momento, vai ser que nem a que a gente está falando daquele feedback positivo para a criança. Você já vai repensar, você já vai se policiar. Opa, peraí, não, ela consegue fazer tal coisa. Né? Então, eu vou permitir esse momento, vou permitir esse processo. Então, muita calma, muita leveza, né? Aqui, deixa eu estou tentando acompanhar. E muita observação. Montessori, eu tenho uma formação montessoriana também, né? E que me deu uma base bem grande sobre essa questão da observação, porque no dia a dia, Érica, assim, você é mãe, eu sou também, a gente sabe que no dia a dia a gente está naquela correria. Tem hora para sair para trabalhar, tem hora para deixar tudo pronto e tal. Então a gente vai engolindo a criança com aquela rotina. Não, deixa que eu faço para ela, não vai dar tempo agora. Não, vai fazer errado, vou ter que refazer. E a gente tem que aproveitar agora essa questão da quarentena para a gente conseguir deixar isso mais leve, né? Para que a criança faça e observar. Por quê? Montessori fala muito isso, que o adulto não deve fazer pela criança o que ela sabe fazer, o que ela pode fazer sozinha. E aí tem uma questão, o que ela pode fazer sozinha não é, talvez, o que está na expectativa do adulto, né? Ela consegue colocar uma jarra de suco ali, ela consegue ter uma jarra de suco e se servir. Vai cair para o lado e tal, de repente vai respingar. Não é o que o adulto queria que fosse, mas ela consegue sozinha. Na primeira vez vai respingar, na segunda ela vai... E o adulto fica assim, ai meu Deus, vou fazer, vai quebrar, não se aguenta. Mas é nessa hora que a gente tem que sossegar o coração, né? Essa ansiedade dos pais
de ver já lá na frente e deixar acontecer o processo. Vai colocar, vai deixar cair. E essa preparação, quando a gente fala de Montessori, sozinha. a gente fala do ambiente também, dessa preparação desse ambiente, né, para a criança. Então, vamos falar um exemplo simples, lavar a louça. Às vezes a altura da pia não é o ideal, mas ela quer lavar a louça, então arrumar algum suporte para que ela consiga subir e ficar numa altura que consiga lavar a louça. Prateleiras no quarto, que é que a criança organize os brinquedos. Como é que está organizada essa questão desse quarto? Isso dá uma outra live, hein, Sabrina? Né? Perfeito. A questão da organização da outra live. Então, como a gente vai organizar esses brinquedos para que a criança consiga ter autonomia de guardar dentro, né, de um dos combinados. Então, como esse ambiente também pode estar preparado de uma forma diferente para que a criança consiga, né, tá desenvolvendo até com mais riqueza essas, né, dentro da rotina da família. Aqui em casa eu tenho uma gaveta ali na cozinha, onde tem todas as coisas de plástico ao alcance do meu filho. O copo, o prato, então quando ele quer alguma coisa, eu quero água, vai lá pegar o copo, pega a água e tal. Aí ele já sabe onde tem o copo, ele sabe pegar a água, vai, pega e tal. São as coisas que a gente já vai preparando para ele, né? Ele já está com idade, inclusive, de usar um copo de vidro, sim, né? Mas para que ele tenha essa autonomia e vá criando mais confiança, né? Porque se você já coloca, de repente, de cara ali um copo de vidro, de repente ele vai deixar cair, quebrar e pronto, já vai falar, eu sou incapaz, não posso. Então, o adulto tem que ir observando a etapa em que a criança está, para exatamente isso que você falou, deixar um ambiente preparado para que ela vá criando essa autonomia, degrau por degrau. Né? E com segurança, para que ela veja, tá vendo? Eu sei fazer, né? Eu já estou fazendo. E se errar, é aquilo que você falou, errar é saudável, né? É uma oportunidade para que ele aprimore as técnicas em geral de tudo que ele vai fazer, né? E o retorno dos pais, assim, a gente tem que ter muito cuidado. Eu ia fazer um parênteses na hora que você estava falando, né? Que não é que a gente não possa, por exemplo, caiu, quebrou e tal, não é que tem que ser o tempo todo, ai, caiu, que lindo, meu filho caiu, não tem problema, deixa para lá e tal. Né? Lógico, puxa, caiu, o que houve? Não, cuidado para você não se cortar no vidro. Ou, a gente tem que colocar para eles sim o que aconteceu, né? Não precisa ser gritando daquele jeito. A gente precisa também, tem uma frase que eu uso muito com os meus pais, a gente precisa escolher as nossas batalhas também, não é, Érica? Porque não é por tudo que a gente vai brigar, porque, né, lógico que existem momentos em que a gente vai ter uma discussão sim, vai brigar, vai exigir, mas a gente tem que escolher em que momento a gente vai fazer isso, porque senão a gente começa a fazer eles ficarem com aquela escuta seletiva. Verdade. Lá vem. Eu tava falando sabe, aí desliga. Das broncas, né, sem fundamento, broncas frequentes. Outra coisa que eu achei interessante que falaram aqui é a importância de não comparar um filho com o outro. Mesmo tendo a mesma criação, a mesma abordagem, é muito importante isso, não fazer essa comparação, respeitando, né, essa individualidade realmente da criança. E aí outro comentário aqui, que não podemos criar filhos em uma bolha. Frustrações e decepções fazem parte da construção do ser humano. E é importante mostrar isso desde pequeno. Sim, é extremamente importante. Isso. Crianças frustradas. A Graziela falou também que quando a gente compara, a criança fica frustrada, é verdade. E isso, assim, a gente está aqui falando sobre isso, eu acho que você deve estar sentindo a mesma coisa que eu, que você falou aí no início, né? Eu não sou uma mãe perfeita, uma super mãe, né? Peco. A gente vai sim, né, fazendo uma coisa errada daqui, outra dali, porque a gente quer acertar, né? Então a gente está sempre fazendo novas tentativas. Mas momentos como esses que a gente está tendo aqui de reflexão, onde a gente para e reflete, fala assim, é verdade, eu vou dar uma olhada nisso, né? Eu vou estudar buscar sobre conhecimento, porque exatamente, porque a gente acha que assim, ser pai, ser mãe é uma coisa muito natural, pronto, né? Eu costumava falar isso, assim, a mãe já tem o chip. Quando o neném nasce, pronto, faz o download de tudo, você já sabe. Já vem com o manual, né? Não é tão assim, né? Tem um pouquinho a diferente. gente precisa, assim, buscar, estudar, assim, buscar, assim, momentos como esse que a gente está tendo aqui para a gente tirar dúvidas, sim, enriquecer e começar a fazer principalmente reflexões sobre o que a gente está fazendo na nossa casa, né, com os nossos filhos, com a nossa família, isso aí. Uma coisa importante também é a gente falar de estar 100% presente quando estiver com o filho nesses momentos. E quando eu falo 100% presente, é aquela questão, cuidado com o celular, né? Então a criança está ali fazendo alguma coisa, interagindo com você. Então a importância de estar ali, é aquele momento que você vai estar com a criança, que você tirou
para estar ali 100%, então fica 100% presente. Eu sei que não dá para ser 100% presente o dia inteiro, não dá. Principalmente nesse período de quarentena que nós estamos aqui fazendo um monte de coisa, né? Mas assim, o momento que você tira para estar com a criança, que você tem algo específico ali, alguma coisa que você quer trabalhar, ou simplesmente estar com a criança naquele momento, que a gente vai tá desenvolvendo essa questão da escuta, esteja 100%, tira o celular, guarda o celular, não vire as costas para o momento que a criança está falando com você. Isso é importante falar. As crianças, eu recebi algumas crianças que os pais, nessa busca dessa questão da autonomia, começaram a inserir várias coisas durante a rotina dessa criança, e aí aconteceu, a criança percebeu de uma certa forma, não como essa construção da autonomia, mas como um abandono. Eu estou fazendo tudo sozinha, ninguém está fazendo nada, eu estou perdida, eu não consigo, eu não dou conta, é muita coisa. Então, isso tudo a gente tomar cuidado com essa questão que nem a Sabrina falou, respeitar a faixa etária, perceber nossos filhos, se eles estão prontos realmente para isso, né? Para que de repente não cair o mundo nas costas deles, eles acabarem interpretando de uma forma negativa essa questão da autonomia. Né? Então tem que vir trazer duas coisas que eu de uma forma construtiva, imagina. Duas coisas que eu pensei aqui quando você estava falando, uma coisa que eu falo muito com os pais, né, é que eles têm que escutar, né, quando eles estiverem com a criança, esse 100% aí que você fala, né, que é fundamental, acho que não é nem importante, é fundamental, né, é você escutar com os olhos, os ouvidos e o coração. O que é isso, né? Se a gente na autonomia fala que para construir a autonomia você precisa escutar as opiniões da criança, levar em consideração também, né, a opinião, o que eles estão sentindo, né, em relação à rotina e tudo mais, em tudo, né, você precisa escutar de verdade. Não adianta a criança estar lá falando e você estar mexendo no celular, mexendo em outra coisa, fazendo, aí ele pergunta, e aí, posso? Pode o quê? Desculpa, eu não estava escutando. Mas isso aí tem também aquela nuance, né? Porque isso não precisa ser o tempo todo, senão a gente acaba criando reizinhos que têm atenção 100% do tempo. Verdade. Falou, pronto, para tudo, vamos olhar. Né? Ele precisa saber exatamente, assim, porque eu tenho bem diferente. Eu tenho os dois opostos, assim, eu tenho pais que não escutam de jeito nenhum e outros que a criança falou meu Deus, vamos ver, olha, filma, o que ele disse? Não, para tudo para ouvir o que ele disse. E a gente tem que encontrar esse meio termo que é difícil, né? Aí o que eu digo para eles? O que eu sempre aconselho? Tira pelo menos uma meia horinha do dia para sentar no chão e brincar, e assim, estar disponível. Né? Não precisa ser todo dia, todo dia eu não consigo, Sabrina. Ok, quando você puder, o tempo que você puder, né, tiraram esse tempo para você ficar ali disponível para aquela criança, né, para você poder escutar, e estar ali disponível não é você também ditar todas as regras. Não, vamos jogar um jogo de tabuleiro, que isso é importante para o seu desenvolvimento, aquele das letrinhas que você está aprendendo. Não, é o que a criança quer fazer, né, aquele momento em que vamos fazer o que todo mundo quer, o que seu filho quer, que você vai estar ali 100% disponível para ele, né? Isso é muito importante. A outra coisa que você falou do aluno, eu tive uma mãe que a criança, que fazia tudo pela criança. Aí era assim, o dever de casa, vamos tirar o dever de casa da mochila. Aí a criança, tia, minha mãe não botou na mochila, minha mãe não mandou o dever. Aí eu ficava brincando, né? Sua mãe não é minha aluna, peraí, deixa eu olhar aqui na minha lista de chamadas, não tem sua mãe, é você que tem. Aí a gente, aí eu falei tanto com a criança, aí chamei os pais para conversar. Aí falei da autonomia, porque precisa construir autonomia e tal, não sei o quê. Na semana seguinte, a criança já não trazia mais nada, nem era o dever, né? O livro não veio, o dever não fez, e a criança começou a ficar apática. Gente, aí começava a ver, aí a mãe veio na escola, Sabrina, não funcionou esse negócio de autonomia, deixei para ele fazer tudo, ele não leva o livro, ele não faz o dever. Não, aí a gente já começa, não é assim, é aquela autonomia vigiada. Você vai vendo ali aos pouquinhos, não é? Você vai construindo e vai vigiando, mas não é vigiando ou tomando conta muito, né? Para fazer do jeito que você quer. Vamos lá, arrumar a mochila hoje, vamos lá. O que você tem hoje? A história, a geografia? Nos primeiros dias você vai colocar ali do lado dele. Depois você já vai, hoje, você vai se afastando, né? O que você tem hoje? História, já botou o livro e tal? Deixa eu dar uma olhada se tá tudo certo. Beleza, tá tudo certo. Ou, esqueceu tal coisa, né? Aí você vai se distanciando mais. E aí, já arrumou a sua mochila? Já. Aí quando a criança não tá perto, você dá uma olhadinha lá só pra ter certeza, né? E aí
aos poucos você vê que você já não precisa mais falar. Você vai soltando a mão da criança aos pouquinhos, igual andar de bicicleta, né? Tira uma rodinha, e aí vai indo, tira outra. Exatamente, o exemplo da bicicleta foi ótimo. Não é assim, pum. Não é assim, de repente, de uma hora para outra, né? Vou chegar hoje, vou desligar aqui a live, pronto, meu filho vai ser autônomo, não vou fazer mais nada. Não é desse jeito, a gente tem que ir caminhando junto até que ele caminhe sozinho. Sabrina, as habilidades, né? A gente pensando em autonomia, a gente sabe que tem algumas habilidades que precisam ser desenvolvidas. Vamos falar um pouquinho dessas habilidades que precisam ser desenvolvidas? Vamos, deixa eu fazer um comentário aqui. A Rejane colocou, a Rezinha Monteiro colocou assim, colocar as mãos para trás quando a criança estiver fazendo. Isso é bacana, a gente brinca, né? É uma brincadeira, mas é legal, porque os pais já vão logo cheios de mão, né? Ah, então deixa eu fazer. Não, você não sabe fazer isso, né? Aqui em casa é muito engraçado, meu filho às vezes vai e coloca a bermuda ao contrário, aí dá aquela coisa, ai meu Deus, eu vou trocar. Não, aí vê se tá certo a bermuda, não tá incomodando, aí a gente tem que, né, ter aquela paciência, e esse é o momento ideal para isso, né, Érica? Que a gente está em casa, então a gente pode ir construindo, né, essa autonomia, porque ideal. No início demora, no início... mas depois a gente vai ver que vai acabar essa quarentena e eu acho que as famílias já vão estar funcionando de uma maneira muito diferente, né? A família em si, essa questão da autonomia envolve a família inteira, né? Não tem como, né? Envolve todos. Isso. Vamos falar das habilidades? Isso, aí você estava falando das habilidades, sim. As habilidades, assim, porque quando a gente para pensar assim, autonomia, né? Ah, mas está construindo o que ali? Eu prefiro que meu filho não seja autônomo, eu quero que ele fique aqui perto de mim, porque eu prefiro fazer, eu sou perfeccionista. Já ouvi pais falando isso. Eu sou perfeccionista, eu gosto de tudo muito certinho, eu prefiro que meu filho fique aqui pertinho de mim, porque depois vai sair para o mundo e tal, não sei o quê. Mas aí a gente tem que pensar, atrás da autonomia são tantas habilidades que você está construindo, que vai preparar esse filho ali para quando ele sair de casa, ou para fazer as coisas talvez do mesmo jeito que você esperava, né? Lá na frente, aí a gente coloca assim, responsabilidade, é uma habilidade que vem construindo aí junto com essa autonomia, né? Quando você começa a dar autonomia para essa criança, você vê que ela vai criando esse senso de responsabilidade, pelo que ela faz, pelo que o outro está fazendo, de observar, não é nem de apontar, né? Mas de observar ao redor, ser proativa, né? Porque a partir da responsabilidade vem a proatividade, também, né? Você está vendo que eu dei esse exemplo da outra live, né? Que eu tava um dia aqui desesperada, já tava na hora de eu começar a trabalhar e alguma coisa deu errado lá na cozinha, eu tava desesperada, minha filha veio, não mãe, deixa, eu vou fazer o arroz pra você. Pode deixar aí que eu lavo essa parte da louça depois. O que é isso? Isso é uma responsabilidade construída ali que já tá borbulhando essa, né, proatividade de ajudar. E olha que a Graziela acabou de colocando, desculpa, Sabrina, só para complementar. Uma habilidade gera outra, realmente, uma encaixa, acaba, né, agregando a outra. A Sabrina estava falando, eu estava pensando numa outra habilidade, o poder da escolha. Que a Sabrina até falou o poder da escolha. Que tem a ver até sobre agrega isso, outra. Né? Que também entraria bacana aí essa questão dessa habilidade. E esse poder da escolha é bem interessante, assim, os adultos entenderem, os pais, que o poder da escolha com as consequências junto, né? Porque vai fazer escolha e toda escolha tem uma renúncia, tem uma consequência. Eu converso aqui com eles, né? Ué, foi você que escolheu, exatamente, foi você que escolheu fazer isso. Se agora tá todo mundo chateado com você porque você fez tal coisa, foi uma escolha sua. Agora vamos, né? O que você vai escolher fazer a partir daqui para, né, ter uma outra reação deles? Né? Então, toda ação tem uma reação, isso daí precisa ser construído, Érica. Não adianta, porque os pais falam assim, fala isso para ela, para mim, para ver se ela entende, não sei o quê. Não adianta. Se não tem a oportunidade dentro de casa de fazer, lembra lá no início que a gente falou daquelas pequenas escolhas, né? Que roupa você vai colocar? O que você vai fazer? Né? Se desde pequenininho ele já vai aprendendo a fazer escolhas, quando chega lá na frente, né? Ele já está com esse senso de responsabilidade. Outra que eu falei, senso de responsabilidade, senso de processo também, né? Dele saber que para tudo tem um processo por trás, né? Porque quando não participa, né? Sentou, a comida tá ali, o prato pronto, né? Ele nem sabe de onde veio, como é que foi feito aquilo ali, ele sabe que tá ali. Exatamente. Qual é o processo? Exatamente. Agora, quando começa a participar de preparar o prato, de ir ao mercado fazer as compras, ele já vai vendo que para tudo tem um processo. Isso é importante também. E nós falamos muito... O senso de pertencimento também. Nós falamos muito aqui de uma das habilidades, que é a capacidade de lidar com as frustrações. Também, nós falamos bastante hoje aqui nessa live, que acaba envolvendo também a questão do autoconhecimento, a autoconfiança, que a gente
que é trabalhada na criança, dentro desse processo, essa habilidade. Isso. Né? A comunicação, que nós falamos bastante aí, e como ocorrer essa comunicação. Sabrina? Eu vou voltar um pouquinho só nessa coisa da frustração que você falou, da frustração, né? A criança, porque muitos pais, eu escuto muito isso, poxa, mas ele fica frustrado, ele fica muito chateado, ele não consegue perder no jogo, e ele é pequenininho, né? Vamos deixando ganhar, vamos... Não pode ser assim, porque quando ele é de pequenininho que ele começa a lidar com essa frustração, pode ser sofrido no início, sim, para uns é mais, para outros não, mas lá na frente ele vai ter muito mais facilidade de lidar com essa frustração, a tal da resiliência, né? A resiliência vai fazer com que ele construa outra visão de mundo, né? É verdade, verdade. É ali que a gente, nessa questão da frustração, acho que o pessoal colocou bastante coisa aqui falando sobre a frustração, né? Como é importante. E aí, o que mais, Sabrina? Você quer falar mais de alguma habilidade? A habilidade, eu queria falar mais uma aqui, o senso de pertencimento, né, que é o que traz essa segurança para a criança, né? Eu tive uma mãe que me procurou, foi até para um processo de coach, porque a criança não queria sair de perto dela, não queria ir mais para a escola, sabe? Estava desesperada e tal, Sabrina, não sei o que fazer, né? E aí, conversando, o que eu percebi ali naqueles dois? Que ela acabava mentindo para a criança o tempo todo. A mamãe já volta, vai ali, é rapidinho. Eu já tô chegando. Aí a criança começou deixa que eu faço para você. Era tudo muito assim, né? Não, senão você vai se machucar. Deixa que eu faço isso para você. Aí a criança começou a ficar aquela criança em que os pais faziam tudo para ela, não falavam a verdade nessas pequenas coisinhas e ela ficou sem aquela segurança, sem o senso de pertencimento, né? Aí fica aí causa o medo, né? Ela começou a ficar com medo, que aí aquela coisa outra toda, habilidade, a coragem. E assim, foi mudar só essa questão aí de deixar ela participar das decisões, falar a verdade para que ela participe. Olha, eu vou sair sim, vou demorar, vou chegar só de noite, mas você vai ficar bem, você tá com fulano, qualquer coisa você me liga. Então, assim, ela precisa saber daquilo ali para ela se sentir, participar. Vamos lá, vamos fazer. Olha, se quebrar não tem problema, a gente limpa, né? Você faz parte porque ela vai começando a se sentir... Isso aí, o senso de pertencimento. Eu faço parte desse processo, né? Eu fico segura, eu sei onde eu estou, né? E aí vai mudando toda a construção da criança em relação a si mesma. Aí né? entraria a questão, a habilidade, entraria a coragem, e aí a gente trabalha a questão, como você falou, a questão do medo, né? E a nossa abordagem perante ao medo da criança durante esse processo é importante. E eu costumo falar que o primeiro passo para você trabalhar, já direcionado à questão da inteligência emocional, é quando a criança apresenta o medo, é de você falar que você está próxima à criança. Olha, o medo é o principal motivo da ausência da autonomia. É porque a criança acaba tendo o medo. Então, assim, de você estar próximo da criança, o primeiro momento é você acolher esse medo, né? Validar o que a criança está sentindo. Fale também dos seus medos, escute, né? Fale de tentativas. Eu falo muito para os pais usarem a literatura infantil, auxilia muito as famílias. E às vezes a família fica perdida de como conduzir essa questão do medo, abordar um tema. Hoje nós temos uma literatura infantil maravilhosa para os pais poderem estar trabalhando com as crianças. Se perceber que esse medo está exagerado, aí é um alerta de procurar ajuda, né? Cada fase da criança apresenta algum tipo de medo. E aí a gente tem que ir acolhendo e validando e trabalhando essa questão. É muito importante olhar com cuidado para essa questão do medo, que está relacionado ao medo e coragem, né? Para ter coragem, a gente tem que trabalhar a questão do medo. Nós falamos sobre isso essa semana, né? Sobre esses sentimentos, assim, o medo, a raiva, né? Isso tudo faz com que a gente cresça, né? A partir dali que a gente vê que alguma coisa não está errada e que a gente vai ter que mudar, que a gente vai ter que sair daquele, né, processo que a gente está para buscar o novo que a gente deseja, né? E a criança é muito, muito pequena, se a gente escuta muito dos pais, dos adultos, né? Que medo, que bobeira, que isso, que aquilo. E a gente tem que acompanhar, né? Não pode... você tem que colocar... E tem criança, Érica, você estava falando aí de ouvir também, e de ler os livros e tal. Tem criança que não vai verbalizar, né? Que a gente vai precisar observar e tentar várias técnicas. Vamos desenhar, ler o livro. Sim, escrever, fazer uma lista. A questão do medo também dá uma outra live. Estar do lado em alguns momentos. O medo da outra live. A questão do medo é bem extensa. Eu estou aqui só prestando atenção. Nós temos 7 minutos, Sabrina. No tempo. Estamos lá. Ih, eu pensei que fosse 10. Não. Nossa!
assim, olha, a chave desse tudo que a gente falou, para a gente meio que concluir essa questão das habilidades, seria a chave de todo esse aprendizado é a persistência. Eu acho que essa é a habilidade chave aí de todas essas que nós falamos, a persistência, a persistência, a persistência. Aliás, para tudo na vida, né? A persistência está sempre ali como um alerta. Para a gente não conseguir falar mais um pouquinho, aí entregar um pouquinho mais para o pessoal, vamos falar de dicas, né? Que a gente colocou aqui, dicas para o dia a dia. Sim, acho que vale a pena a gente correr um pouquinho e falar Bacana. um pouquinho de dicas. Que eu acho que até faz um compilado disso tudo, isso aí. Então, assim, eu coloquei aqui algumas que eu pensei assim, compilando tudo que a gente falou, né? Envolver as crianças nas tarefas domésticas, né? O tempo todo, porque tudo que você for fazer, né, às vezes, no início vai ser difícil, porque vai atrapalhar um pouquinho mais, ao nosso ver, mas aos poucos eles vão entrando nesse ritmo e vão fazendo até sozinhos, né? Então, colocar as crianças para fazer essa tarefa junto com a gente, as tarefas domésticas, até porque isso daí tem todas essas habilidades por trás aí que a gente falou, né? Permitir que eles façam escolhas, aquelas escolhas vigiadas, não é? Dentro do que você coloca para aquela escolha, não é escolher tudo que ela quer fazer, o que ela quer comer, né? Mas você vai colocando as escolhas, deixar que ela aprenda com os seus erros, foi o que eu falei agora, que você falou agora, né? Errou, nunca colocar o erro como um problema, brigar demais porque errou, porque quebrou. Isso aí, ele tem que encarar a frustração, né? Incentivar que eles se manifestem, né, o tempo todo com as opiniões, né, com o que eles têm a dizer sobre as questões, que é aquilo que a gente estava falando sobre a gente flexibilizar as rotinas, né? Que a gente está falando aqui. Ah, você faz, então você lava o prato, você passa pano, aí a criança vem, poxa, não tô gostando disso, porque tal coisa. Então, vamos lá, como é que poderia ser diferente? Né? Escutar, flexibilizar, ter esse diálogo, porque eu escutei aqui, eu vi aqui, na verdade, a Kátia escreveu assim, o equilíbrio, né, é a chave para todas as coisas. Eu acho que, no geral, assim, a gente compilando tudo que a gente falou, o equilíbrio é que a gente tem que estar sempre buscando. A gente não pode nem ir tanto ao céu, nem tanto à terra, né? A gente tem que ir valorizando, uma outra coisa que eu coloquei aqui, valorizando também as coisas boas que a criança faz, não se pegando no erro. O erro tem que ser um trampolim para o acerto, né? Ele errou ali, mas vai fazer de novo, vai fazer bem, né? E se pegar nos acertos, né? Mas, claro, com equilíbrio, porque é aquilo que a gente falou também, senão a gente cria regimes, né? Tudo que faz, ai que lindo. Ai que lindo. Eu escutei de uma mãe uma vez que a criança fez um desenho todo riscado. Olha isso, Érica. Trouxe pra ela e falou assim, aqui, mãe, que eu fiz. Aí ela olhou, ai que lindo! E voltou a olhar pra televisão. Aí ele falou assim, tá vendo como é que você não presta atenção? Eu risquei, eu nem fiz desenho direito, eu sei fazer melhor do que isso, você falou que tava lindo. Olha. Aí a mãe falou, eu fiquei assim, gente, o que eu faço? Eles percebem, não é tudo lindo, tem que saber elogiar, né? Saber elogiar o que ele faz. Eu coloquei aqui uma dica que nós falamos anteriormente, mas acho que é importante com esse olhar. Separar 30 minutos do seu dia para brincar com a criança, meia hora, só que deixa ela comandar a brincadeira nesse instante. Né? Dá essa autonomia, já que nós estamos falando de autonomia, se não correr risco, não for algo perigoso para ele, para a família, deixa comandar a brincadeira, deixa ele ter autonomia para organizar as regras dessa brincadeira, esteja ali 100% presente, como eu falei anteriormente. Né? Se tirou 30 minutos do seu dia para estar com a criança, fique 100% ali presente. Né, Sabrina? Isso. Tem uma coisa que a Graziela falou aqui, ó, ser transparente com a criança. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente fala com a criança com os olhos, né, Érica? Não adianta você falar uma coisa e fazer outra, sentir outra, né? Isso aí, você precisa, né, passar para a criança aquilo que você realmente está sentindo. E tudo bem se for raiva naquela hora, né? Ela precisa saber que vai ter que respeitar o seu tempo ali para se recompor e voltar ao diálogo, né? Muito bacana. Olha, tem bastante comentário agora que eu estou conseguindo parar para olhar aqui. Gente, que bacana, a pessoa participou demais hoje. Olha, identificar gatilho. Olha que aquele filme, eu atropelei, aquele filme Divertidamente é excelente. Eu trabalho muito com ele na Jornada das Emoções com as crianças. Ele realmente é excelente, tanto para os adultos quanto para os jovens e crianças. Quem mais? Eu ia falar isso porque ele tem assim várias camadas, né? Esse filme, para adultos, para criança, você vai explorando determinadas coisas dependendo da idade. Dependendo da idade. E cada vez que você assiste, aqui tá colocando quando uma criança se sente pertencente a uma família, ela se sente incluída no mundo. Muito bacana, né? Porque o primeiro
Isso aí, o primeiro contato é a família. Se dali ela já se sente pertencente, então ela vai ganhar o mundo, né? Ela vai para o mundo assim mais segura, né? Eu acho que é bem bacana esse comentário também. Gente, que delícia, um monte de comentário. Ó, perfeito, equilíbrio é fundamental. Isso, gostei. Olha, tem muitos aqui. Eu vou ler com calma depois todos, né, Sabrina? Porque na quarta-feira, eu tenho alguns minutinhos aqui, nós vamos fazer a próxima live. Então, a próxima vai ser específica para a questão da rotina. Falar um pouquinho do que essa famosa rotina, que, né, nossa, tanta gente tá falando de rotina nessa quarentena que tá virando uma loucura. A loucura da rotina já virou algo desesperador. Tem família que escuta a palavra rotina já fica desesperada. Calma. Na quarta-feira, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da rotina. Eu vou trazer vou ler ali, né, Sabrina? A gente vai ler algumas perguntas, algumas coisas que vocês colocaram aqui. De repente, a gente começa a nossa próxima live falando um pouquinho dessas coisas que vocês trouxeram. E é isso, gente. Agradeço a participação. Tem o pessoal aí da Associação Rogério Sampaio. Eu também agradeço bastante. E assim, a parceria foi ótima, eu adorei a live, acho que o pessoal também gostou. E na quarta-feira vai ser bem bacana, bem imperdível, porque essas técnicas que a gente está, né, preparando aí para dividir com as pessoas são técnicas de ouro para a gente colocar em prática em casa e ajudar a né, otimizar esse tempo aí que está, né, curto. Eu falo, Sabrina, eu terminei eu terminei minha entrevista na rádio, eu sempre termino com essa frase aqui numa live, quando eu dou palestra sobre crianças, e eu gosto de terminar porque sempre tem pessoas novas que estão assistindo, mas assim, a gente dá conta de tudo, menos de um filho que não deu certo na vida, né? Então eu falo que a gente dá conta de perder o emprego, a gente dá conta de um monte de coisa, menos de um filho que não deu certo. Então, muita leveza, muita tranquilidade nesse processo. O importante é estar nesse processo, é ter esse olhar para com as crianças. Você tendo esse olhar e estar preocupado, né? O pessoal fez comentários riquíssimos aqui, né? Que é super bacana. Então a gente já percebe que tendo esse olhar, já tem 70% e 80% caminhado, o resto a gente vai construindo junto com as crianças. Quarta tem mais, é que o pessoal aqui da... Só das pessoas estarem aqui, né, já significa que são pessoas que estão predispostas a querer aquilo que a gente falou no início, né? A querer mais conhecimento, a estar cada vez melhor nessa prática aí. Né? Gente, olha, obrigada, Lélia, muito obrigada, Sabrina Érica. Puxei meu marido para assistir a live comigo, adoramos. Meu marido para assistir, bacana, muito bacana. Gente, a de quarta-feira tá fantástica em relação à rotina. Vocês não viram, olha, é uma live, eu não posso dar dicas aqui, né, Sabrina? Essa live é bem diferente vamos deixar do que vocês já viram. Nós estamos preparando coisas bem assim que vocês vão ter um outro olhar para essa questão da rotina e vai ajudar bastante nesse período da quarentena. E no sábado, a nossa live vai ser sobre que olhar nós precisamos ter, o que a gente tem que estar atento às crianças nesse momento da quarentena, né? Essa cobrança de perder conteúdo, o que realmente é importante durante esse período da quarentena em relação aos estudos. Também vai agregar bastante. Bacana. E só para finalizar, se alguém assim ficou com alguma dúvida que por um acaso, né, escreveu aí, colocou alguma pergunta e a gente não conseguiu responder, não conseguiu ver, coloca lá no direct pra gente, né? Entra em contato que a gente responde ainda. A gente fala depois sobre isso mais um pouquinho, né? Adorei, Érica, obrigada pela oportunidade. Sabrina atende como psicopedagoga online também, ela é lá do Rio. Eu também continuo com atendimento online, estou com a Jornada das Emoções para as crianças e adolescentes e para os adultos com o Pipoxi, que é um trabalho de transformação, né, de dentro para fora, maravilhoso. Tem todos os links aqui na bio, na página da Sabrina também tem, né, Sabrina, para entrar em contato com você. Isso. Então, assim, gente, precisando de ajuda, corram, entrem em contato, né? Nós estamos aqui disponíveis. Estamos aqui. E vai ser uma semana incrível. E olha, Sabrina, o pessoal da associação, Rogério Sampaio, está aqui assistindo, prestigiando hoje também. E eles venham quarta-feira e sábado, né? Eles falaram aqui com a gente. Quarta-feira tem mais, deixa eu ver se tem mais recadinho aqui. É sempre bom escutar vocês. Obrigada, pessoal. Deixa eu ver. Isso aí, tá falando contatos da gente. Lá no nosso Instagram tem todos os contatos, né? Como você acabou de falar. O meu é @sabe, tá aqui em cima, né? @sabe.resende. E lá tem também telefone, site, todas as informações para entrar em contato. Compartilha essa live, a gente até esqueceu de pedir para mandar um aviãozinho. Compartilhem, curtem a nossa página, participem, escrevam comentários. Isso é muito importante para a gente continuar com esse trabalho, né? E multiplicar, né, Sabrina?
que mais eu tô vendo Isso aí, com certeza. E depois dessas lives, a quarentena vai ser, assim, bem diferente, né? Eu acho que todo mundo vai Intensa. conseguir, assim, trabalhar bem mais coisas e as famílias vão funcionar bem melhor, se Deus quiser. No link da minha bio tem um teste lá para vocês fazerem. É o primeiro, para ver qual a emoção que está predominante nesse momento. Então, é um teste bem rapidinho. Façam lá, entrem lá, preencham lá o teste. A resposta sai na hora. Depois me contem o que vocês acharam, tá bom? Bacana. Quer falar mais alguma coisa? Boa noite, gente. Então, boa noite, Érica. Não. Só gratidão pelo momento mesmo. Foi ótimo. Obrigada, pessoal. Até quarta. Boa noite. Beijo, obrigada. Quarta. Dá uma olhada lá no horário, porque não vai ser esse mesmo horário, né, Érica? Qual é o horário de quarta? Quarta-feira. Peraí, que até eu me perdi agora aqui. Peraí, Sabrina. Eu acho que quarta, gente. Mas a gente vai divulgar no post, é só para ficar de olho que não é o mesmo horário. Acho que vai ser de manhã. Nós fizemos essa noite, vai ser uma de manhã e a outra à tarde. De manhã e eu outra vou publicar tarde. Hoje. A próxima live eu já publico hoje no Instagram, Sabrina também. Tá bom? Isso. Obrigada, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, beijo, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigada. Peraí, Sabrina, vou tirar uma foto. Tchau. Peraí. Oi. Eu esqueci da foto. Peraí. Vamos lá, deixa eu baixar os comentários. Ai, sai com os olhos fechados. Obrigada, pessoal. Até quarta. Olha lá. Aconselho os pais a deixarem os filhos terem mais autonomia nos esportes. Sim, muito bacana. Vamos fazer uma live. Isso também dá uma live, hein? Um beijo.